Olá! Boas-vindas a mais uma análise profunda. Olha, quem nunca cruzou com aquela pessoa absolutamente impossível de lidar, né? Aquela que drena a nossa energia, cruza todos os limites e testa a paciência até o talo. Bom, hoje a gente vai reformular completamente a compreensão moderna sobre o estoicismo. Vamos entender como essa linha de pensamento milenar é, na verdade, o antídoto definitivo para o estresse interpessoal. Tem uma força absurda nesses textos clássicos que, quando a gente entende de verdade, muda o jogo emocional por completo e devolve o controle para as nossas mãos. Vamos lá? Nosso roteiro de hoje promete uma jornada e tanto. Vamos passar por 6 pontos cruciais. 1. O mito do estoico frio. 2. Somos todos um só corpo. 3. O espaço de escolha. 4. A lente da empatia. 5. A anatomia da ofensa. E, por fim, 6. A prática do perdão. Bom, vamos direto ao ponto 1. O mito do estoico frio. A cultura pop adora sugerir que ser estoico, assim com E minúsculo, é agir como uma máquina sem emoção, engolir o choro, manter aquela cara de pedra, sabe? Mas o verdadeiro estoicismo, com letra maiúscula, é o extremo oposto de ter um coração de gelo. O negócio aqui é reconhecer plenamente a força avassaladora das emoções. Os filósofos clássicos não queriam matar o nosso lobo interior da paixão ou calar a boca dele à força. A ideia é domar esse lobo. É libertar a mente das correntes da negatividade para não sermos dominados por elas de um jeito irracional. A chave de tudo isso está numa palavrinha grega apatheia. E é vital definir isso bem, porque é daqui que vem a nossa palavra moderna apatia, só que o significado original era completamente diferente. Apatheia não é eliminar os sentimentos ou não sentir absolutamente nada. Na verdade, é a habilidade magistral de superar emoções irracionais que bagunçam o nosso bom senso. É garantir que a razão continue no comando. Um exemplo prático bem claro é a diferença exata entre sentir a raiva ferver quando alguém corta a frente no trânsito e conscientemente escolher não pisar no acelerador para revidar. Olha só essa citação do Donald Robertson, que mata a charada. Um homem corajoso não é alguém que não experimenta nenhum traço de medo, mas alguém que age corajosamente apesar de sentir ansiedade. Isso ilustra brilhantemente o núcleo do mito. O objetivo não é uma ausência mágica de frustração. É ouvir o uivo daquele lobo emocional, sentir o coração bater mais forte, mas ainda assim escolher deliberadamente o caminho da virtude. A coragem não existe no vácuo, ela não é uma anestesia, ela é o domínio consciente e contínuo sobre os nossos instintos mais primitivos. O que nos leva à nossa segunda parte. Somos todos um só corpo. A gente precisa mudar um pouco o paradigma aqui. A natureza nos projetou para a razão e para viver em sociedade. Sob essa ótica histórica, a empatia deixa de ser só um gesto simpático que a gente faz de vez em quando e vira um dever. É um rigoroso dever cósmico. A regra de ouro é tratar até mesmo os estranhos mais irritantes e os adversários como se fossem parentes. Talvez parentes meio desajeitados, mas da mesma grande família. A sacada é que somos todos, inevitavelmente, cidadãos interdependentes de um mesmíssimo mundo. E isso exige uma participação ativa e compassiva, tá? A ideia é pensar na humanidade como um único organismo vivo. Nossos deveres incluem agir pelo bem-estar comum, tratar os transgressores como família, nutrir o amor mútuo e honrar esse corpo interconectado. Se o corpo está conectado, odiar alguém ou buscar vingança é tão absurdo quanto a sua mão direita decidir dar um soco no seu pé esquerdo só porque ele tropeçou numa pedra. Faz sentido? Guardar rancor é literalmente um ataque autodestrutivo ao nosso próprio corpo coletivo. Aí entramos no ponto 3, o espaço de escolha. Agora, como a gente pratica essa empatia toda na vida real? O mecanismo psicológico para isso habita um espaço incrivelmente minúsculo. Existe uma lacuna profunda, às vezes invisível, e que dura frações de segundo entre o estímulo que vem de fora e a nossa resposta final. É exatamente nesse intervalo crítico, nesse milissegundo, que a mágica acontece. É ali que a gente ganha a capacidade monumental de dar um passo atrás, testar aquela primeira impressão agressiva e desligar de vez o piloto automático da mente. No dia a dia, alguém solta uma ofensa e a nossa vontade de retrucar vem a jato, né? Mas praticando a atenção plena, aquilo que os estoicos chamavam de prosoquê, a mente ganha fôlego para reter a aprovação dessa impressão precipitada. A gente cria meio que um escudo invisível onde aquela fúria automática perde o oxigênio e simplesmente morre. Dominar essa lacuna é o que nos salva do desastre impulsivo e nos permite escolher ativamente uma resposta serena. Vamos avançar para o ponto 4, a lente da empatia. Aqui a gente muda a nossa forma de enxergar o problema. O Epiteto tem uma premissa muito radical.
Ele diz que assim como temos pena dos cegos e dos coxos, devemos ter pena daqueles que são cegos e coxos em suas faculdades mais soberanas. Ou seja, as pessoas que fazem coisas cruéis ou injustas não são necessariamente vilões de cinema com uma malícia super elaborada. Na maioria das vezes, essas pessoas estão só perdidas. A mente delas está, digamos, doente. A filosofia nos convida a estender a quem não tem raciocínio moral a mesma compaixão que teríamos por alguém com uma limitação física. Essa mudança de perspectiva é um verdadeiro divisor de águas. A nossa reação padrão é presumir o pior, se ofender e gastar uma energia preciosa explodindo de raiva. Já a reação estoica é o oposto, é congelar o julgamento no exato momento da ofensa. Quando a gente encara a atitude destrutiva do outro como uma cegueira moral ou uma doença da alma, aquele desejo primitivo de dar o troco evapora na hora. Fica racionalmente impossível sentir raiva de alguém que, no fundo, não consegue nem enxergar o próprio caminho. E como isso vira um plano de ação para sobreviver à hostilidade? São 3 passos simples. Passo 1. Pausar e testar a impressão inicial. É aí que entra o domínio daquela lacuna. Passo 2. Considerar a cegueira ou a doença de quem ofendeu. Lembrar que a pessoa age por ignorância do seu próprio mal. E o passo 3. Escolher responder com compaixão. Não com o ego ferido, mas com uma compaixão tão inabalável que desarma qualquer conflito na mesma hora. Certo, agora o ponto 5, a anatomia da ofensa. Quando o insulto vem, a gente precisa dissecar o que aconteceu e tirar o veneno da situação. A primeira pergunta é: essa ofensa é um fato verdadeiro? Se for, paciência, não faz sentido brigar com a verdade óbvia. Se for mentira, bom, quem inventou a mentira é que está agindo no erro. E o erro só pune quem o carrega, não o alvo. Mas a tática mais letal mesmo contra uma ofensa é torná-la invisível, é não oferecer resistência. É deixar a flecha verbal passar direto pelo ar, percebendo que não tem nenhum ego rígido ali para ser atingido. O Epicteto resumiu isso numa frase genial. Por um preço tão pequeno, eu compro a tranquilidade e a paz de espírito. É literalmente uma transação financeira da própria mente. Em vez de perder horas remoendo uma injustiça boba, a gente faz um acordo claro e vantajoso. O raciocínio é assim: estou suportando essa ofensa ridícula e, em troca, estou comprando a minha paz de espírito. O custo de ignorar um tolo é minúsculo, mas o lucro de uma tranquilidade inquebrável, é imediato e gigantesco. E, finalmente, chegamos ao nosso 6º e último ponto, a prática do perdão. Para ter resiliência de verdade, a gente precisa mudar a mentalidade no dia a dia. Primeiro, adotar a visão panorâmica, que reduz qualquer probleminha a um grão de poeira no vasto contexto do universo. Segundo, se colocar no lugar do outro. E terceiro, que é fascinante, jogar o jogo da equanimidade. Ele parte do princípio realista de que a gente vai escorregar e perder o equilíbrio eventualmente. O objetivo do jogo não é ser um mestre intocável, mas sim cronometrar com que velocidade a gente consegue se recuperar e voltar para o centro depois de um tombo emocional. E para manter essa estabilidade no mundo real, tem aquela sabedoria clássica do Zenão, que é assustadoramente atual. Ele diz que a razão pela qual temos 2 ouvidos e apenas uma boca é para que possamos ouvir mais e falar menos. O recado aqui é escutar não para preparar uma resposta atravessada ou para provar quem está certo. É ouvir para entender a aflição que está por trás da voz do outro. Escutar dando espaço para a falha humana é de longe a forma mais refinada, silenciosa e poderosa de praticar o perdão antecipado. Então, para amarrar tudo isso, fica uma provocação para a gente pensar. Quanta energia vital é secretamente desperdiçada todos os dias alimentando o ciclo exaustivo da raiva reativa? Quando a gente limpa a nossa visão usando essa lente antiga e empática do estoicismo, a gente não ganha uma frieza desumana, a gente ganha algo muito maior, o poder supremo da liberdade absoluta. A capacidade de olhar para o caos das outras pessoas e, com total soberania, escolher a própria paz. Se o grande prêmio é dominar o nosso próprio espaço mental, é só imaginar como vai ser diferente encarar a próxima interação turbulenta que cruzar o nosso caminho.